Olá, amigos. Eu sou Valfrido Pires, da Sociedade Espírita Maria Nunes, psicólogo. É com muito prazer e com alegria que estou aqui. O nosso tema será muito relevante. Será sobre a dependência química e seus aspectos psicológicos sobre a luz da doutrina espírita. Alguns termos amplamente utilizados em nossos dias tinham, à época do mestre lyonês Allan Kardec, uso mais restrito e, às vezes, um significado um pouco diferente. O vocábulo psicologia é um desses termos. Possui hoje uma conotação diferente do que possuía à época de Allan Kardec. A psicologia era entendida, então, como a ciência da alma. A alma como ser, inteligência, que comanda o corpo, independentemente da crença em sua sobrevivência. A psicologia, como estudo dos fenômenos psíquicos e de comportamento do ser humano, por intermédio da análise de suas emoções, suas ideias e seus valores, não existiam naquela época. O primeiro laboratório psicológico foi fundado pelo fisiólogo William Wundt em 1879, ou seja, após a desencarnação do nosso codificador, do codificador da doutrina espírita. Kardec não usou o vocábulo psíquico amplamente utilizado em nossos dias e provavelmente inexistente à época, e empregou os termos mente e mental como sinônimo de pensamento, o que ainda ocorre nos dias de hoje. Bem, os dicionários colocam como conceitos equivalente à mente. Vejamos, parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano, espírito, pensamento, entendimento, o desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, inteligência, mentalidade. Nós espíritas recusamos a proposta dos materialistas que colocam a mente como resultado do funcionamento do cérebro. E eu, como psicólogo, admito que a grande maioria dos fenômenos psicológicos são, sim, de natureza espiritual. Fenômeno psicológico da dependência. Como espíritos encarnados, trazemos em nosso inconsciente grande manancial de energias construídas ao longo dos milênios, isto é, de inúmeras reencarnações. Nossas mentes produzem ondas, geram campos de força e têm facilidade de sintonizar com outras mentes que vibram na mesma faixa, ou seja, na mesma frequência que a nossa, mas quanto maior a fragilidade espiritual, mais buscamos instintivamente apoio em outras mentes. São conhecidos os sintomas, são conhecidos os comportamentos das pessoas que se acham dependentes de substâncias químicas, e podemos fazer uma analogia com a dependência psíquica. Vejamos, indivíduos encarnados ou desencarnados, quando apresentam desequilíbrios vibratórios decorrentes da mente enferma ou uma mente debilitada, podem se tornar dependentes de outras pessoas ou até mesmo de ambientes. Esses espíritos encontram-se em dependência psíquica.
O dependente químico tem sintomas iniciais de euforia e aparente bem-estar, mas, com o tempo, os malefícios começam a aparecer e assim cresce a dependência ao produto ou à droga. Na fase da viciação, há diversos prejuízos também para as pessoas de convivência diária, pois a ausência da substância química desenvolve comportamentos de agressividade, de agitação, ocasionando sérios problemas no meio familiar e social que convivem. A dependência mental, como fragilidade espiritual, segue simplesmente o mesmo raciocínio da dependência química. Ou seja, conversas picantes, anedotas chulas, atitudes depreciativas, tidas como divertidas, quando relacionadas a determinados grupos, etnias, lugares ou tipos de pessoas, são exemplos que poderão trazer sensações de um prazer, mas de prazer mórbido. E a repetição dessa conduta determina uma dependência mental e viciação a padrões de pensamentos de baixo teor vibratório. Há uma sintonia do indivíduo com espíritos desencarnados que se comprazem com futilidades, além de sintonizar com ondas mentais de pessoas encarnadas que irradiam pensamentos do mesmo padrão. À medida que o espírito encarnado ou desencarnado sintoniza com mentes desse gênero, passa a se alimentar de energia vital ou outras formas de energia provindas de mentes enfermas e, tal qual um dependente químico, passa a sentir falta da alimentação que o nutre. Sente-se carente da presença ou convívio de outras mentes enfermas com características semelhantes. Já está na fase da dependência psíquica e, se for afastado ou impedido do convívio com seus semelhantes por orientação terapêutica ou espiritual, pode apresentar agitação, agressividade, exigindo cuidados muito especiais. Assim, observa-se que os sinais e sintomas do dependente psíquico, ao se ver privado de sua fonte de energias enfermas, se assemelham muito aos do dependente químico. Existe também a dependência mental a uma pessoa, um líder, por exemplo. O indivíduo sente um desejo incontido de estar próximo daquela pessoa, ser tocado, ouvir sem analisar, enfim, torna-se emocional e irracionalmente preso. Há inúmeras modalidades de dependência psíquica, por exemplo, necessidade exacerbada de fazer compras, prender-se a seriados na TV, na internet, ao telefone, às redes sociais, estádios de futebol, bares e outras, desde que essas atividades impeçam a pessoa de tornar-se mais produtiva, ampliando seus conhecimentos e valores da alma. Bem, quando esse tipo de distúrbio não é diagnosticado e tratado corretamente, o espírito, ao desencarnar, leva consigo essa dependência e permanece assim, atraído aos locais, atividades e pessoas às quais se encontra preso psiquicamente. E aí, o que fazer?
a leitura de bons livros, uma música elevada, filmes e documentários que tragam conhecimentos e estímulos aos bons princípios da ética, por exemplo, são atividades que nos afastam das dependências psíquicas prejudiciais ao nosso espírito. Uma tarefa singela, o nosso culto no lar, as nossas tarefas, a nossa casa de oração, a alegria, o bem-estar. Buscamos ambientes de harmonia e conversas saudáveis, criando uma psicosfera favorável ao equilíbrio e reflete em nós a vontade do crescimento espiritual. São preferências, são desejos e vontades que determinam o tipo de energia que geramos e, principalmente, absorveremos e sentiremos falta quando estivermos privados dela. Vibremos no amor, vibremos na alegria, na tranquilidade, paz, estudo e trabalho, que a atmosfera mental de nosso espírito se enriquecerá com convivências construtivas, sem dependências psíquicas. Lembrando que todo costume, mesmo sendo elevado e construtivo, deve libertar com responsabilidade e nunca prender. Segundo a benfeitora, a senhora Joana de Ângeles, o indivíduo deve ser analisado de forma holística. A organização do ser compreende espírito, corpo e mente, considerando a imortalidade da alma e a pluralidade das existências. Através dessas considerações, pode-se compreender que as origens de várias patologias físicas e psicológicas estão relacionadas, sim, à enfermidade do espírito, adquirida outrora, ou fruto da imaturidade de seu grau de adiantamento ainda limitado. De maneira geral, devemos observar a busca incessante pela compreensão do nosso eu, o autoconhecimento, as consequências dos próprios atos, as quais resultam em problemas aparentemente infindáveis para o ser humano, as inquietudes do espírito atormentado pela consciência culpada, a preocupação excessiva com o corpo físico e a negação do espírito, o imediatismo existencial e a falta de confiança no Criador. Pensemos nisso. Quando não há entendimento para essas questões, claro que o ser humano certamente vai mergulhar em uma crise existencial, que é caracterizada pelo vazio, pela solidão e graves conflitos psicológicos que levam à depressão e a outros transtornos comportamentais que acabam por induzir esses espíritos menos preparados a buscar um refúgio nas substâncias entorpecentes. Meus amigos, minhas amigas, irmãs e irmãos em Cristo, é o desafio do significado existencial, como nos fala a benfeitora Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão. Ela diz, aspas, nessa busca de realização pessoal, base de sustentação para uma existência feliz, surge o desafio do significado existencial quando a sociedade experimenta a pandemia psicopatológica das vidas vazias. Pensemos nisso. Pensemos nisto.
não tenhamos receios, busquemos o autoconhecimento e não desistamos de uma tarefa do estudo das trilhas do nosso médico dos mestres. Que Deus nos abençoe.